Olá, dando continuidade aos nossos trabalhos, vamos continuar falando sobre falência. E, para tanto, hoje nós trabalharemos com insolvência, que é a insolvência jurídica, e também teremos a oportunidade de trabalhar com o sujeito passivo da falência. Em aulas passadas, já trabalhamos um pouco com esse sujeito passivo, mas quero destacar bem. É importante lembrar que quando nós estamos trabalhando com a falência, nós temos que entender sempre que o sujeito passivo é um empresário. Mas aí há a necessidade que façamos algumas ressalvas. Todos e quaisquer empresários serão sujeitos passivos da falência? O processo de falência é aplicável a todos e quaisquer empresários? Nós já sabemos que não. Temos que lembrar que nem todas as atividades econômicas exercidas são atividades empresárias. Existem várias atividades econômicas que não são empresariais. O nosso conceito de empresário, mais uma vez reforço essa ideia, está presente lá no artigo 966 do Código Civil. O Código Civil que nos diz que é empresário aquela pessoa que exerce atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Lembrando que essa atividade deve ser uma atividade profissional, habitual. Ainda é importante destacar que não são empresários aquelas pessoas que exercem atividade, mesmo com auxílio de colaboradores, desde que essa atividade seja uma atividade intelectual, artística, científica ou literária. Essas pessoas estão excluídas, portanto, de ser empresário, do conceito de empresário. Então, quando nós falamos sobre empresário, é importante sempre destacar que o seu conceito, mais uma vez reforço, está lá no Código Civil, no artigo 966. Mas eu gostaria de fazer um parêntese aqui nesse momento. Essa questão de ser empresário ou não, nós já sabemos, tivemos a oportunidade de estudar em várias aulas, que isso é uma situação que é proveniente da adoção do Brasil da teoria da empresa. A teoria da empresa é essa que, como dito, foi adotada pelo Brasil, essa teoria da empresa de matriz italiana, e que quando fizemos o nosso Código Civil, adotou-se a teoria da empresa. Eu quero destacar o seguinte: nem todos os países, muito pelo contrário, a grande maioria dos países não adota essa dicotomia entre atividades empresárias ou não. Peguemos, por exemplo, Portugal, França. Nesses países, nós não temos essa diferenciação de quem é uma atividade econômica, empresária e não empresária. A esses países, exercendo-se a atividade econômica, independente de ser empresária ou não, tem o direito aí, ou participa do processo de falência. Há países também, como os Estados Unidos, em que a falência pode ser inclusive da pessoa natural. Isso que não acontece aqui no Brasil. Mas eu quero destacar um ponto também que é importante. Veja, acompanhem comigo o raciocínio. Imaginemos que tenhamos uma sociedade limitada que é uma clínica médica. Nessa sociedade limitada, clínica médica, os dois sócios, os únicos sócios daquela atividade, exercem também o trabalho de medicina. Eles participam daquela atividade, além de ser sócios, também prestam serviço ali. Aquela sociedade é conhecida pelo trabalho dos médicos. Quero dizer que existe proximidade. Nessa situação narrada, nós não temos, quero reforçar essa ideia, nós não temos o elemento de empresa. Portanto, nos termos do artigo 966 do Código Civil, trata-se, vamos entender, de uma sociedade que exerce uma atividade econômica, uma atividade organizada, uma atividade profissional e presta um serviço. Entretanto, saliento que se trata de uma atividade intelectual científica, o exercício dos médicos, o exercício da medicina pelos médicos que são sócios. Tem proximidade. Nós não temos, portanto, o elemento de empresa. Nesse aspecto, nós estamos diante de uma atividade, claro, que não é empresária e ela não pode ser sujeito passivo no processo de falência. Agora vamos pegar o mesmo exemplo. Imaginemos que seja a mesma atividade, os mesmos sócios que realizam a mesma situação. Entretanto, perceba, olha, agora o ato constitutivo não é uma sociedade limitada. O ato constitutivo não é um contrato de uma sociedade limitada. O ato constitutivo será um estatuto. Reforço bem essa ideia. O ato constitutivo será um estatuto. E aí, agora, esses mesmos dois sócios que exercem a mesma atividade estão diante de uma sociedade anônima. Claro que uma sociedade anônima de capital fechado, mas nós estamos diante de uma sociedade anônima. Quero destacar que a atividade econômica é a mesma, são os mesmos sócios. O que mudou foi o formato do estatuto. Nesse aspecto, olha, mesmo que a atividade seja intelectual,
mesmo que a atividade seja científica, no caso, mesmo que seja a mesma atividade da sociedade limitada, nós estamos diante de agora de uma sociedade empresária. Por que empresária? Porque nós sabemos que nos termos da Lei 6.404, que trata de sociedade anônimas, toda sociedade anônima é uma sociedade empresária. Então veja, ao meu sentir, o que realmente importa não é usar a atividade como sendo empresária ou não. Esse é um posicionamento meu, quero destacar isso bem. O que importa é ser uma atividade econômica, e o grande questionamento é por que atividades que são econômicas, que exercem atividade de forma intelectual, não podem, científica, como acabamos de ver aí, uma clínica médica, a elas não pode ser aplicado o processo de falência, a não ser que elas tenham o elemento de empresa, como está lá preconizado no artigo 966 do Código Civil. Quero destacar, então, que para mim essa dicotomia ela não tem muito sentido, mas isso é um posicionamento meu, é mais um desabafo mesmo, contrário a essa teoria da empresa de matriz italiana. O que eu quero destacar, e agora eu vou voltar aqui e reforçar isso bem, nos termos da nossa Lei 11.101, que trata do processo de falência, nós temos que entender que para ser sujeito passivo, para sofrer os efeitos da falência, do processo de falência, para figurar como polo passivo no processo de falência, é necessário que seja empresário. Então, a primeira situação, quem não é empresário não pode ser polo passivo no processo de falência. E temos que entender também que aquelas pessoas que exercem a atividade econômica, mas essas pessoas são pessoas naturais que não realizam nenhum tipo de atividade empresária, essas pessoas também não podem ser polo passivo aí no processo de falência. Eu quero destacar, então, que pessoas naturais no Brasil não podem ser polo passivo aí no processo falimentar. Muito bem. Quero reforçar, então, algumas situações. Quais atividades serão sempre empresárias? Sociedades que temos o capital social dividido por ações. Sociedade anônima e comandita por ações. Quais sociedades que não são empresárias? As cooperativas, sociedades de advogados. Sociedade em conta de participação, ela não exerce nenhuma atividade, né? Então elas não podem, quem exerce atividade, vamos lembrar, é o sócio ostensivo. Então sociedade em conta de participação também não pode falir. Nesse aspecto, trouxemos aí algumas informações, mas eu quero destacar bem. Quem não pode falir é aquela pessoa que não exerce atividade de empresa, né? Que não é, portanto, empresário. Outra situação importante também, reforça a ideia, mais uma vez, as pessoas naturais não podem ser polo passivo aí, né, nessa situação falimentar, no processo de falência. Outra situação também importante, vamos destacar, vamos passando aí ponto a ponto. O nosso artigo 2º da Lei 11.101 traz também algumas pessoas que estão excluídas do processo falimentar, mesmo que elas exerçam uma atividade econômica. E mesmo que essa atividade econômica se enquadre lá ao conceito de empresário do artigo 966. As empresas públicas, as sociedades de economia mista que exerçam serviço público, porque há uma divergência, há alguns autores que entendem que sociedade de economia mista que exerce uma atividade econômica pode falir. Nós temos ainda as instituições financeiras, porque há necessidade de intervenção do Banco Central, né? Não se aplica à falência, a não ser que depois dessa intervenção, o próprio interventor do Banco Central peça falência, que é uma outra situação. Nós temos ainda consórcio, capitalização, entidade de previdência privada e outras pessoas a eles equiparadas, todas constantes do nosso artigo 2º, lá da Lei 11.101 de 2005. Bem, essas foram as pessoas que não podem serem sujeito passivo, né, dentro desse processo falimentar. Mas antes de passar para a insolvência, deixa eu só explicar a lógica do artigo 2º da lei. Quando ali traz consórcio, capitalização, planos de saúde, instituição financeira, nós temos que entender a lógica, que é a seguinte: muitas das vezes essas atividades econômicas, elas estão gerindo dinheiro que não é delas. Perceba, uma instituição financeira, o dinheiro que está lá não é dela. Um plano de saúde, o dinheiro que está lá é para custear a saúde. Capitalização, e assim vai, consórcio também. Esse motivo pelo qual nós não teremos aí a aplicação imediata da lei de falências. Agora sim, trabalhando com insolvência, quero destacar algumas situações. A primeira pergunta que se faz é: nós já sabemos que um dos pressupostos
para que tenhamos aí a falência e a insolvência. Mas a pergunta principal é, veja, qual insolvência nós estamos falando? Insolvência jurídica ou insolvência econômica? Mas o que é insolvência econômica? Vamos entender. Insolvência econômica é aquela situação entre que o passivo exigível, reforço bem essa ideia, perceba, olha, o passivo exigível, os débitos vencidos, são maiores, ou é maior, o passivo exigível é maior do que o ativo, do que o patrimônio. Porque não há problema algum que nós tenhamos um passivo grande. Se esse passivo não é exigível, se não está vencido, não tem problema algum. O problema de insolvência econômica é quando o passivo exigível, mais uma vez reforço, o passivo exigível é maior do que o ativo. Quando nós falamos em insolvência econômica, nós temos que entender que nós temos que adentrar nos meandros daquela atividade. Nós temos que saber se aquela pessoa está com passivo exigível, se aquele empresário tem um passivo exigível maior do que o ativo. Isso se torna muito difícil, ou para não dizer impossível. Nós sabemos que aos empresários, aos livros empresariais, a sua escrituração contábil, é aplicável o princípio da sigilosidade. Então não há que se falar nessa situação. Para evitar esse problema, o que o legislador criou? O legislador criou para a gente a chamada insolvência jurídica. O que é essa insolvência jurídica? Perceba aqui comigo, olha, é uma caracterização de insolvência a partir de critérios objetivos. E essa insolvência jurídica está lá no nosso artigo 94 da nossa Lei de Falências. A Lei de Falência, então, estabelece critérios que, uma vez preenchido ou preenchidos os critérios, pode ser preenchimento de um ou de vários, nós teremos aí a caracterização da insolvência jurídica. O primeiro deles repousa lá na chamada impontualidade injustificada. O que é impontualidade injustificada? É quando aquela pessoa deixa de honrar o seu compromisso de forma injustificada. Por isso que é uma impontualidade injustificada. Como que é atestada essa impontualidade? Quero destacar que é necessário que se faça o protesto. O que é realmente o protesto? O protesto é o meio oficial de apresentação para pagamento. Leva-se um título oficial do cartório de protesto, e ele vai intimar para aquele devedor realizar o pagamento. Se o devedor não faz o pagamento, será lavrado uma certidão de protesto, uma certidão dando conta que o devedor não realizou o pagamento. Lembre-se que o oficial do cartório tem fé pública, né? Então, diante dessa situação, perceba, vai ser realizado um protesto. Mas é qualquer protesto? Não. A lei exige que nós tenhamos um protesto para fins falimentares. O que seria esse protesto para fins falimentares? É necessário que o devedor seja cientificado. Se ele não fizer o pagamento, ele poderá sofrer um processo de falência. Isso que é o protesto para fins falimentares. Ele é específico, né? E o último requisito é: o título tem que ter no mínimo 40 salários mínimos para poder pedir a falência, mas não há problema nenhum que haja aí um litisconsórcio ativo. A reunião de vários credores, perceba, a reunião de vários credores, somando-se, portanto, vários títulos. Então, o título ou a soma dos vários títulos tem que ter no mínimo 40 salários mínimos. O segundo pressuposto, ou o segundo requisito aí, que caracteriza a insolvência jurídica, é aquela chamada execução frustrada. O que é execução frustrada? O credor manejou a execução contra o devedor ou um cumprimento de sentença, execução individual contra o devedor ou um cumprimento de sentença, e esse devedor, na execução individual, quedou-se inerte. Aconteceu a tríplice omissão. Perceba, ele não pagou, ele não depositou e não nomeou bens à penhora. Por isso que nós temos aí a chamada tríplice omissão. Ele deixa de cumprir aquilo que lhe era obrigação. Qual a obrigação? De realizar o pagamento. Execução extrajudicial, o pagamento em 3 dias, sob pena de penhora de tantos bens. Cumprimento de sentença, também há necessidade de se realizar o pagamento daquilo que foi a decisão judicial. Nesse aspecto, ele quedou-se inerte, ele não fez. Nós estamos diante, então, de uma situação em que o credor teve agora uma frustração dos seus direitos. Ele é credor e não recebeu. De posse de uma certidão de que aquela execução é frustrada, que o devedor não fez o pagamento, essa certidão também serve aí para que se possa fazer o pedido de falência, né? Caracterizando a insolvência jurídica. E por fim nós temos os atos de falência. Está lá no artigo 94, inciso 3º.
Atos de falência. Nós temos que entender que esse devedor está praticando atos ruinosos, atos fraudulentos. Ele está dilapidando o seu patrimônio, ele está ocultando o seu patrimônio, ele está praticando situações em que uma atividade empresária normal, quem é um empresário e pratica atividade econômica, não faria. O intuito é causar prejuízo para os credores. Ele vai liquidar o seu patrimônio de forma a não dar uma vazão àquele patrimônio, vai liquidar aquele patrimônio por preço vil, vai praticar atos ruinosos, como eu disse, vai fraudar, vai procurar situações para simular, realizar simulação, né? Ele pratica uma série de atos para causar prejuízo para os credores. Perceba que é um critério subjetivo também, mas que pode ser apontado dentro de um processo dos atos de falência, né? Outra situação também que caracteriza o ato de falência é como já tivemos a oportunidade de aprender em aulas passadas, lá em outro módulo do nosso curso, quando há o trespasse, e esse trespasse, que é alienação do estabelecimento empresarial, alguém faz a alienação do estabelecimento empresarial por meio do trespasse e não paga todos os credores ou não deixa bens suficientes para poder pagar os credores. Claro, se alguém está vendendo um estabelecimento empresarial e não paga os credores ou não deixa bens para poder pagar, é claro que se trata de um ato fraudulento. Assim também, sem sombra de dúvidas, realizar quaisquer situações de simulação para alienação, para mudança de estatuto, mudança de sócios, enfim, essas simulações, elas também acarretam aí prejuízos que podem ser caracterizados como atos de falência. Outra situação também que caracteriza aí os atos de falência é quando o credor fica dando garantias para um credor em detrimento a outro, reforçando garantias, dando garantias a títulos gratuitos. É claro que são situações que dá aí o ensejo, que podem dar o ensejo aí também a prejuízo para os demais credores. Também, quando o devedor se ausenta do local, ele some, fecha as portas, não dá satisfação, faz o encerramento daquela atividade, o devedor não é encontrado, claro que se trata de uma situação de atos de falência. E principalmente, quando o devedor, de qualquer forma, deixa de cumprir, veja, o devedor deixa de cumprir aquilo que está estabelecido no plano de recuperação judicial. Ele fez o plano de recuperação judicial, foi concedida a ele a recuperação judicial, ele cumpriu a recuperação judicial nos 2 primeiros anos, ou até o cumprimento total da sua recuperação judicial. Imaginemos que tenhamos aí obrigações por 10 anos e em qualquer momento o credor deixou de cumprir. Nós sabemos que dentro dos 2 primeiros anos a convolução em falência é automática, mas depois dos 2 primeiros anos, cumprida a recuperação, qualquer um dos credores, claro, perceba, olha, qualquer um dos credores, se ele deixar de cumprir o devedor, o plano de recuperação judicial, também pode pedir a falência com base aí nos atos de falência. Pois bem, de forma geral, tivemos a oportunidade aí de ver, de trabalhar nessa nossa aula com o sujeito passivo do processo de falência e com a insolvência jurídica, que reputo ser bem importante. Sempre lembrando que há necessidade de fazer uma diferenciação entre insolvência jurídica e insolvência econômica. E a lei de falência, ela preocupa-se com a insolvência jurídica e não com a insolvência econômica. Muito obrigado e até os nossos próximos encontros.